Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, e agora na hora de nossa morte. Amém. São José, rogai por nós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. A primeira coisa que eu só sei dar aula, não sei falar assim, como tantos falam, padre Raimundo tem o dom da palavra, fala com muita facilidade. Eu sou tímido, não falo assim tanto, mas escrevo. Falo muito, fora do papel. Porém, eu vou tentar fazer alguma coisa e depois a gente discute em conjunto. Eu terei quanto tempo, Padre Isaías? A gente tem falado que até 4h30 da tarde, até 1h30. Está começando agora 1h08, ou 15h08, no horário de Brasília. Você fica à vontade, tá bom? Tá bom, tá bom. Olha, antes de tudo, uma pequena introdução. Quando o Padre Messindo via em mente de fazer as fundações, ele não pensava em 3 congregações, ele pensava uma, máximo 2, porque ele era religioso, salesiano, e queria também uma comunidade. E a ideia dos padroeiros é comum em todas as congregações, ordens, e normalmente se coloca os padroeiros, quer dizer, não é comum que todos os fundadores coloquem um padroeiro, o nome do santo, no nome da congregação. Uma boa parte, sim. As congregações mais modernas, todas têm o seu nome oficial com o nome ou a qualidade do santo patrono. E a outra coisa importante para se entender é que existe padroeiros e patrono. É claro que o patrono é também padroeiro, mas o patrono é aquele principal. No nosso caso, São José. Ele é o patrono. A gente tentou esclarecer nos últimos trabalhos capitulares, a gente, quando faz a oração a São José, nosso patrono, né? Depois os outros são padroeiros. E uma outra coisa importante devemos ter em mente que o Padre Messini jamais pensou nessa ideia de São José. Não era da cabeça dele. Inclusive, se tem textos do seu punho próprio, quando ele fala de um tipo de congregação que seja para homens e mulheres, Sociedade dos Filhos e das Filhas de São João Bosco. Olha a ideia. Essa era a primeira ideia. Mas, pouco a pouco, ele foi encontrando muita dificuldade e partiu para outras compreensões. Nós sabemos que os padroeiros estão presentes nas 3 congregações. É verdade que as Teresinhas deixaram um pouco de lado, né? Elas não sei como foi. Já a nossa, eu não saberia dizer, se eu não vou dizer uma coisa inventada, né? Eu nunca entrou na minha cabeça de perguntar por que elas têm, porque, claro, Santa Teresinha é a patrona, depois Nossa Senhora das Graças, agora do Coração de Jesus, São João Bosco, mas os outros não se escutam muito falar. Mas os padroeiros da nossa congregação e da congregação do Divino Mestre são iguais, com exceção do Divino Mestre, que nós não temos, que é o patrono delas. O patrono é sempre aquele santo padroeiro que está no nome próprio da congregação. Leio apenas aqui um número da introdução, só para a gente ter em mente. Em alguns momentos, o padre fundador disse que os santos protetores surgiram por motivações circunstanciais e que não foram colocados na lista por ele todos de uma vez, pouco a pouco, conforme a dificuldade que ele enfrentava, ou a proteção que ele pedia. Portanto, seria bom refletir aqui como cada santo entrou na lista das nossas proteções. E o que cada um poderia, certamente, ajudar-nos a melhor compreender o carisma, a espiritualidade e a missão da nossa congregação. Agora, falando um pouquinho
dos 3 patronos. A primeira congregação que foi fundada em 1947, pode assim se chamar Sociedade Santa Teresinha, e hoje é chamada Congregação Divino Mestre. O patrono, é claro, é Santa Teresinha. Depois, a nossa, fundada em 1950, Sociedade Josurense de Cristo, patrona São José. E depois, a Congregação Divino Mestre, fundada em 1960, que não era a Congregação Divino Mestre, era a Sociedade das Ancilhas do Senhor, depois passou o Ciclo Social do Mestre, e finalmente, até contra um pouco a vontade dele, a congregação veio o reescrito pontifício dizendo que seria a Congregação Divino Mestre. Sobre os patronos, principalmente sobre os patronos. E como o fundador não pôde colocar 2 primeiros institutos, Irmãs Teresinha, 1947, e Padre Joserei, 1950, segundo o que explicamos na introdução, ou seja, sob a proteção de São João Bosco, iniciou a ideia de individualizar os seus patronos. Vale dizer, o primeiro presente é o próprio nome de São José, logo foi compreendendo que se tratava de São José. O nome Joseleito, ele não entendeu muito no início. Aí tem toda uma história que é bom dizer. É o esposo da Virgem Maria, não é o operário, é o esposo da Virgem Maria, com solenidade 19 de março. É claro, uma vez falando com o bispo, e o bispo disse, é o mesmo, assim, mas a diferença é que é o esposo, né? E é claro, São José, o trabalhador, o operário também. Eu pulei aqui, gente, peraí, as folhas estão me fazendo confusão. Agora encontrei. Está aqui. Então, como eu estava falando, vale dizer, o primeiro santo protetor, ou patrono, para nós é São José. Na verdade, não se faz necessário que o nome do santo patrono esteja no próprio nome da congregação, como eu falei. Mas o Padre Messindo quis o nome de um santo protetor, ou patrono, nos nomes dos seus institutos religiosos. Este foi de São José. Santa Teresinha. Se comemora 1º de outubro, ele chamou a primeira congregação Sociedade Santa Teresinha, como eu já disse, hoje a atual congregação Santa Teresinha. Nesse sentido, o patrono melhor, a patrona da sua primeira congregação, é exatamente Santa Teresinha do Menino Jesus e da Sagrada Face. Esse é o título, o nome dela correto. Aí diz só simplesmente Santa Teresinha. Padroeira das missões e doutora da Igreja. As memórias do padre fundador já indicam, o Padre Messindo, nas suas memórias, ainda ele era estudante em Lavrinhas, agora não me recordo, no ano de 1926, um monsenhor foi lá falar, não tem o nome dele direito, mas foi falar de Santa Teresinha. E pouco a pouco ele começou a se entusiasmar por essa, como ele dizia, Santinha do Carmelo. E a partir daqui, o seu interesse e devoção pela Santinha Graciosa, ele chama no hino a Santinha Graciosa também, só cresceu, como a tradição confirma, a ponto de considerá-la patrona da sua primeira congregação. Queria dizer qualquer coisa, que eu dei um pulo aqui, foi quando eu joguei a folha, não soube onde é que estava, sobre o nosso nome, tem qualquer coisa de místico. Não quero ninguém se escandalize, né? Mas o Padre Messindo acreditava piamente que a Amada Delícia tinha recebido um contato místico com o Sagrado Coração, e inclusive depois ela estava tuberculosa, depois ficou curada. Ele sempre aderiu que era um milagre do coração de Jesus. Então ele fez umas perguntas para ela, e entre as 25 perguntas, não sabemos, eu procurei com o Mateus essas perguntas, não localizamos essas perguntas. Mas no meio dessas 25 perguntas que ele fez à Amada Valderícia, que deveria fazer a pergunta ao coração de Jesus, ele perguntou como seria chamada a parte masculina. E o coração de Jesus respondeu à madre que ele chamasse
Sociedade Joselense de Cristo. Ele não entendeu, não gostou muito da história, mas pouco a pouco foi que ele foi entendendo isso. Eu gostaria de falar isso para a gente não esquecer esse dado importante, viu? Agora, o terceiro patrono é o Divino Mestre. Aqui tem toda uma dificuldade para se entender, porque quando o Padre Hermesinde inicia uma terceira fundação, por meio de um grupo que o acompanhou, e ele iniciou a escola e o trabalho com a paróquia, a partir de 6 de janeiro de 1953, aquele grupo foi ficando por ali, e quando ele encontrou dificuldade com o bispo de Aracaju, ele fundou a terceira congregação. Mas chamava Sociedade das Ancilhas do Senhor. Depois passou, como eu disse no início, passou para Círculo Social do Mestre. Pouco a pouco se chegou a essa ideia do Divino Mestre. Quando o Padre Hermesinde chegou em Tucano, aos 6 de janeiro de 1953, já em fevereiro, deu início à Escola Nossa Senhora das Graças, o futuro Centro Educacional Senhora das Graças, hoje extinto, lamentavelmente. Notou que iria precisar do apoio das irmãs Teresinhas, então trouxe o primeiro grupo para Tucano, e este foi o germe do seu terceiro instituto, a Sociedade das Ancilhas do Senhor, fundada aos 8 de setembro de 1990. Observa que o padre fundador foi pouco a pouco inserindo os termos Divino Mestre no nome da sua terceira congregação. E, segundo o estudo, ele só chegou a uma clareza em termos de patrono no ano de 1975, firmando o Divino Mestre como patrono do seu terceiro instituto religioso. Isso eu conversei muito com a irmã Teosete. E em 1985, a congregação foi aprovada exatamente com esse nome, Congregação Divino Mestre. Agora, seria bom a gente ver o que cada santo, como foi que chegou essa ideia de cada santo na mente gumersindiana, os santos padroeiros. E passemos diretamente ao coração de Jesus. Ele se comemora a data 9, depois da solenidade de Corpus Domini. A influência foi recebida, sem dúvida, da parte de São João Bosco, do fundador da Sociedade São Francisco de Sales. Hoje são chamados Salesianos Dom Bosco. São João Bosco já era devoto do coração de Jesus, quando o Papa Leão XIII lhe pediu para construir um santuário, a Basílica Menor, dedicada ao coração de Jesus, hoje é centro de Roma. Nos 3 hinos que ele dedicou ao coração de Jesus, chamou de Vida e Encanto das Almas Fiéis, Jesus, meu bom Senhor, e Coração de Jesus, terno amigo. Como foi que ele chegou à ideia de Nossa Senhora das Graças? A solenidade, devemos entender, para os leigos, os padres sabem, né, que São José, Nossa Senhora das Graças e o Coração de Jesus são solenidades. Para os outros padroeiros, não são solenidades, são festas. Então, Nossa Senhora das Graças é solenidade, festa 27 de novembro para nós, é solenidade para nós, não é para toda a igreja. A sua primeira ideia de proteção da Virgem Maria seria aquela de São João Bosco, Nossa Senhora Auxiliadora. Mas ele encontrou muitas dificuldades com os padres salesianos. Porém, as memórias biográficas de São João Bosco indicam que ele, como adolescente, era devoto de Nossa Senhora das Graças. De qualquer forma, eu nunca ouvi o padre Hermesinde falar desta questão, mas na memória biográfica existe essa devoção de São João Bosco. O padre Hermesinde falou algumas vezes de uma aparição de Nossa Senhora das Graças entre 1936 e 1937, num lugar chamado Simbres, em Pesqueira, Pernambuco. Porém, ele considerava muitíssimo a Nossa Senhora das Graças, que apareceu a Santa Catarina Labouré, noviça das Filhas de Caridade, na Rue du Bac, em Paris, França, entre julho a dezembro de 1830.
E, sem dúvida, a mais importante aparição foi a do dia 27. Hoje, dia da sua festa, para a nossa solenidade. O Padre Messina nos deixou uma composição de 10 hinos, né? A Nossa Senhora das Graças, possivelmente 11, porque, não sei, acho que a irmã já faleceu, a Terezinha disse que tinha o 11º. Disse a mim e o Padre Policarpo. Foram hinos feitos em homenagem a Nossa Senhora, padroeira da nossa congregação. Agora, São João Bosco, que ele tinha uma grande devoção, 31 de janeiro, e chamava de Dom Bosco. É muito comum, no mundo inteiro, São João Bosco é chamado de Dom Bosco. E o chamava com muito ardor, pois o queria como nosso patrono. Mas, como eu falei na introdução, queria como nosso patrono. Mas depois das implicâncias dos padres salesianos e de uma visão mística, como também já falei, ele preferiu colocar São José como patrono dos padres e dos irmãos Joseleitos. Aqui, para recordar os irmãos que tem pelo menos Osvaldo, nós temos um irmão de votos perpétuos, e os outros que estão estudando. Certamente ele considerou São José como patrono da igreja, como de fato já era. Esse ano nós estamos fazendo o jubileu de 150 anos, que São José foi considerado patrono da igreja. E que Dom Bosco, depois de Nossa Senhora Auxiliadora, tinha subsequentemente como protetor São José. São João Bosco, depois de Nossa Senhora Auxiliadora, tinha São José como um protetor também da sua congregação. Creio que isso também ajudou o Padre Messina a refletir e a decidir que no nosso nome teria os termos São José, né? Na vida do fundador, a figura de Dom Bosco tinha constantemente nos seus discursos e afazeres como tinha como um grande educador que sem nunca esquecer o seu sistema preventivo de educação. Isso que nós podemos dizer. Eu fiz só algumas coisinhas de cada padroeiro. São José Tadeu. Como foi que São José Tadeu entrou na lista? A sua festa é 28 de outubro. E se refere ao primo de Jesus, como ele mesmo fala nos hinos. Sabes pela história das fundações gumercindianas quantas peripécias passou o padre fundador, entre angústias, decepções e sofrimentos. E nestas horas pediu auxílio sob a proteção do apóstolo da Síria, como ele fala no hino, luminar da Arábia e da Pérsia, que morreu mártir em Edessa. Nos 2 hinos que fez para o apóstolo, afirma nos seus estribilhos, primo de Jesus, São José Tadeu, dá-me a tua bênção, dá-me o teu céu. Vós dos peregrinos, neste val de pranto, ouve nossos hinos, grande, nobre e santo. E por fim diz assim, meu São Tadeu, santo dos aflitos, ouve meus gritos, vem do céu me socorrer. E alguma vez, também no Boa Noite, falando das angústias para fazer as fundações, e depois, durante as fundações, ele recorria a São Judas Tadeu. São João Batista de La Salle, é uma história que acho que todos nós já conhecemos. O Padre Messina esteve em Roma Eterna para pedir a permissão ao Santo Padre Pio XII, no ano santo de 1950, em termos de fundação da Sociedade Joseleitos de Cristo. E estava hospedado na Casa Geral dos Irmãos da Congregação de São João Batista de La Salle, chamados Laçalistas hoje, e ali recebeu um telefonema, e que era da congregação hoje chamada Congregação para a Vida Religiosa, Instituto de Vida Consagrada, enfim, mas naquela época não era assim. Ele estava hospedado na Casa Geral, como já disse, na Via Aurélia, Roma, é bem pertinho do Pio Brasileiro, e ali pôde celebrar no altar, onde se encontram os restos mortais do santo. Eu estive e vi que realmente estão lá. Santo Educador da França. Aqui tem uma coisa interessante, que nas memórias biográficas de São João Bosco, esse santo educador, São João Bosco, foi buscar também, nos escritos, na história, na vida de São João Batista de La Salle, qualquer ingrediente para educar os meninos
no oratório de Vale d'Occo, no Turim, né? Em Turim. Então, está ali presente nas memórias biográficas. Eu não saberia dizer se o padre Messindo, ele colocou porque os laçalistas pediram. Ele mesmo falou várias vezes isto, mas eu não saberia dizer se o padre Messindo, lendo as memórias biográficas de São João Bosco, encontrou essa referência ao santo que estamos falando, São João Batista de La Salle. Isso não sabia dizer, nunca ouvi ele dizer. Apenas eu mencionei aqui, porque de fato São João Bosco fala nas memórias biográficas deste santo educador da França. São Vicente, como foi que entrou? A festa 27 de setembro, o padre fundador tinha uma singular devoção a este santo, considerado o santo da caridade e dos pobres. Nas nossas santas constituições, presente um capítulo acerca da caridade, capítulo este preservado como da pena ou do punho do próprio padre Messindo. Fizemos de tudo do capítulo, um dos capítulos ordinários, que ainda eu era diretor-geral, de deixar tal qual, apenas reformulando qualquer coisa para um português mais moderno, né? Só e só. Então, no hino que o nosso fundador fez para os... Perdão, é isso mesmo? E por lá, São Vicente de Paulo é citado nas memórias biográficas. Assim, outra coisa. São Vicente de Paulo é muitíssimo citado nas memórias biográficas de São João Bosco. Padre Messino, como refinado salesiano, deve ter lido muito. São 16 volumes. Eu li uma boa parte, mais a metade eu li, não? E os outros andei passando aquilo que mais interessava. Mas são 16 volumes. O Padre Messino era um grande leitor e tudo se referia a Dom Bosco. Ele queria saber, e eu acredito que ele encontrou São Vicente também nas memórias biográficas de São João Bosco. No hino que ele fez a São Vicente de Paulo, ele o chama Feitor da Caridade, da Orfandade Tutor e da Viuvez. Continua dizendo, dos velhinhos amparo de verdade, ó meu santo, a minha lida é tanta, tua luz seja sempre o meu fanal. E Santo Antônio? Santo Antônio é fácil de entender. A paróquia que o Padre Messindo nasceu, foi batizado, se chama Santo Antônio e Almas de Itabaiana, Sergipe. Então, ele quis colocar isso, ele falou também várias vezes, né? Quis colocar Santo Antônio como nosso padroeiro. Não podemos esquecer que o Padre Messino gostava muito da história do pão de Santo Antônio, e essa história do pão de Santo Antônio, do próprio santo, foi pouco a pouco, foi criando essa história em Pádua, porque ele roubou do refeitório pão para os pobres, depois Nosso Senhor fez o milagre dos pães, e então criaram pouco a pouco, depois da morte do santo, essa celebração, uma missa, e depois entregando o pão para os pobres. O Padre Messino fez isso muitas vezes em Tucano. Eu tentei restabelecer, mas os padres que estavam lá não conseguiram entender. Eu deixei de lado. Mas tentei restabelecer a ideia que o Padre Messino tinha deste pão, na paróquia de Tucano. Então, a festa dele é 13 de junho, e o Padre Messino colocou na lista dos padroeiros, o protetor das suas congregações, porque era o santo patrono da sua paróquia, onde ele nasceu. Demonstrava desde criança, por este santo franciscano, uma especial devoção. No nosso inário afirma sobre ele o seguinte, chama o santo da seguinte forma: Portugal te viu crescer, menino, paladino te fizeste ali, religioso, sacerdote dino. Depois diz uma coisa muito interessante, né? Favo de eloquência, santo do conselho, pai da indigência, da pobreza mesmo, né? Santo glorioso. Este santo padroeiro anelou o martírio sangrento. Não podemos esquecer que Padre Messino falava, em diversos Boa Noite na Casa-Mãe, e em tantos outros momentos, que desejou o martírio, mas o martírio dele foi fazer as fundações, como Santo Antônio, né? Santo Antônio desejou o martírio, mas não veio o martírio. E, por último, Santos Anjos da Guarda, 2 de outubro. Na verdade, esta devoção veio do coração devocional também de São João Bosco.
Isso eu ouvi ele falar várias vezes, né? Pois ele era muito devoto dos anjos, singularmente dos santos anjos da guarda. Assim sendo, compreendia que os seus jovens e meninos eram protegidos pelo anjo da guarda. Padre Mercindo, como um refinado salesiano, não poderia pensar diferente como fundador de congregações e educador de jovens, dos jovens das crianças. Nesse sentido, deixou nas suas composições um hino também ao Santo Anjo da Guarda, que ele não colocou no plural, colocou no singular. Diz assim: Anjo Santo, guarda de minha vida, do bom Deus, mensageiro fiel. Anjo Santo, meu encanto, meu guardador leal. E sobre essas referências que eu estou falando do inário, eu estou dizendo alguma coisa, às vezes o refrão, um pedacinho da estrofe, né? Não dá para colocar aqui, né? E ele continua assim: os perigos meu custódio refuta. Ó, me escuta, pioneira da fé. Finalmente, no momento da morte, dá-me a sorte de vir a Jesus. Como conclusão, eita, confusão. Conclusão e confusão que eu estou fazendo na cabeça de vocês, imagino. Bem, como conclusão, o que aqui é o risco que eu estou fazendo. Eu não tenho material para mostrar tudo isso. Eu fui avaliando, procurando entender o que cada padroeiro, incluindo aqui na lista também os patronos, poderiam colaborar para nosso carisma, a entender melhor a espiritualidade e também a missão. Então, o Padre Raimundo que apresentou o carisma, a espiritualidade, a missão, eu jogo aqui, como diz o Policarpo, né? Um bolo de barro na parede. Se ficar, mas não tive, assim, todo o tempo necessário, nem material para mostrar um pouco isso. Como se fosse um pequeno ensaio apenas para mostrar que os padroeiros, sim, se todos os padroeiros têm qualquer coisa que colabora com o carisma, a espiritualidade e a missão. É tanta verdade que os fundadores e as fundadoras não iam pegar santo nenhum, é quando o santo tem alguma coisa que vai ali reforçar a compreensão do carisma, às vezes até exprimir do carisma, da espiritualidade, da missão. Aí eu faço uma pergunta: o que os nossos santos patronos e padroeiros ou protetores poderiam colaborar a propósito do carisma, da espiritualidade e da missão da Sociedade dos Eleitos de Cristo? Aí eu digo alguma palavrinha sobre o carisma, inicialmente. O nosso carisma é essencialmente uma graça. Todo carisma é uma graça. A própria palavra é grega e que significa graça, benefício, né? Nosso carisma é essencialmente uma graça que implica uma eleição. Raimundo é muito bom nisso, né? Até a palavra Joseleito, José mais eleito, está aqui, está presente a eleição. Né? José foi um eleito, um chamado. Foi vocacionado, um vocacionado que assumiu por obediência a acolher, educar o Filho de Deus. Né? Então, e esta eleição é uma escolha divina, que nos impulsiona a trabalhar ou a se dedicar aos órfãos, jovens, vocacionados e pobres. O padroeiro mais próximo desta eleição, padroeiro mais próximo dessa eleição, o chamado, é exatamente o nosso patrono, São José. São José recebeu a missão, a vocação de ser pai e educar o mestre dos mestres, Jesus Cristo. E a Virgem, agora, já incluo Nossa Senhora aqui, e a Virgem, Senhora das Graças, a serva do Senhor, com a vocação de ser a mãe do Salvador, e esse Salvador é a graça encarnada e misericordiosa de Deus, nos indica o caminho da nossa eleição, do nosso chamado, que é feito na humildade e no serviço. Referenciais fundamentais do nosso carisma. Mas também São João Bosco e São João Batista de La Salle, como educadores, especialmente dos órfãos e dos jovens pobres, colaboram
para uma melhor vivência do nosso carisma. A nossa espiritualidade, o que os padroeiros poderiam ajudar na nossa vivência espiritual, como Joselito também, como leigos, é claro, é fundamentalmente baseada na Santíssima Trindade. Nós podemos falar de outros referenciais, mas o ponto de partida é este aqui. Inclusive, o Padre Messina falava muito disto, né? A nossa espiritualidade é fundamentalmente baseada na Santíssima Trindade. Isso muitas vezes ele falou. Que é o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Primeiramente com a marca de Santo Agostinho. Se a gente vê o velho devocionário que ele deixou, depois nós tentamos reformular e deixamos bem, muito próximo do que ele entendia. Primeiramente é uma marca de Santo Agostinho. Na memória está o Pai, na inteligência o Filho. Olha que na teologia diz com outras palavras, eu estou tentando traduzir, porque é complicado mesmo de falar, né? Na memória está o Pai, na inteligência o Filho, e na vontade, ou no coração, está o Espírito Santo. O Padre Fundador evidenciava que devemos adorar o Pai, aqui está no nosso devocionário, inclusive no Novo, né? O Padre Fundador evidenciava que devemos adorar o Pai, consagrando-lhe a criação e nosso corpo. Adorar o Filho, consagrando-lhe nossa inteligência e nossa razão. E adorar o Espírito Santo, consagrando-lhe nosso coração e nossa vontade. Mas a esta espiritualidade gumercindiana, que é trinitária, antes de tudo, jamais se poderia esquecer duas vertentes, duas fortes vertentes. E a primeira não pode ser outra que aquela de São José, né? São José, o homem eleito, justo, humilde, silencioso, que obedeceu a Deus Pai para assumir a paternidade de seu Filho, Jesus Cristo, no Espírito Santo. E a segunda, São João Bosco, o homem educador, humilde, de profunda união com Deus, Pai, Filho e Espírito Santo. Quando o Papa canonizou, Papa Pio XI, canonizou São João Bosco, apelidou do santo da união com Deus, e que Dom Bosco via num barulho no meio da juventude, das crianças, da escola, né? Muita viagem, mas foi chamado assim, o santo da união com Deus. É por isso que eu coloquei, de profunda união com Deus, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Só podemos viver esta espiritualidade, é claro, com a mansidão, né? E a humildade do coração de Jesus, o Filho do Pai e do Espírito Santo. Última palavra. Quais os padroeiros que poderiam nos ajudar a aprofundar, a viver a nossa missão? A nossa missão implica cuidar das urgentes necessidades da igreja. Aliás, muitas congregações estão revendo. Os jesuítas tiveram um famoso geral que se chama Pedro Arrupe, o famoso Papa Negro, né? Um santo homem. Estou lendo uma história de a biografia dele, mais de 1000 páginas, e abrir a causa. Ele tentou reformular o carisma inaciano. Deu uma briga, uma confusão, foi parar nas barbas do Papa Paulo VI. Mas ele ganhou a questão. Ele queria mostrar que o carisma está ligado à espiritualidade e que os dois produzem a missão. E essa missão é em favor do ser humano, especialmente das grandes necessidades atuais. E aí, o Paulo VI começou a entender qual era a ideia, a luz do Vaticano II, Medellín, Puebla, e no final, e é uma das coisas que estão avaliando tudo para esse homem santo, porque ele entendeu que na missão que é como se fosse pôr em prática o carisma e a espiritualidade, tem que ter um voltar-se para o mundo, um voltar-se para a necessidade da igreja. E o Padre Messina tinha uma coisa muito interessante, ele dizia assim, por mais que nós somos educadores, mas ele dizia assim, congregação
foi fundada para fazer padres para a igreja. E depois, ajudando a entender isso também, ele entendia que nós devemos sempre ir aos lugares mais pobres, mais difíceis. Quando o bispo pediu um padre, ele ficava preocupado, enquanto não se pudesse ajudar a resolver aquele problema do bispo, ele ajudava, não? Não? Então, aí, aqui, completo. A nossa missão implica cuidar das urgentes necessidades da igreja. E, ora, as grandes necessidades da igreja que a gente está vendo hoje, e Papa Francisco sublinha em quase todos os seus discursos, olhar para os pobres, dar atenção às vocações, oferecer educação em todos os sentidos aos menores, hoje o Papa Francisco chama, da periferia do mundo, e se dedicar aos jovens. Tivemos até um sínodo, né? E ontem a nossa formação para os formandos e formadores, que é mais formador do que formando, foi sobre exatamente a juventude, né? Os padroeiros que melhor podem nos ajudar a compreender a missão joseleita, agora falando de missão mesmo, seria Santa Teresinha, padroeira das missões, seria São Vicente de Paulo, santo da caridade, com seu amor profundo aos pobres, e Santo Antônio, além de ser missionário, cuidado com a indigência humana, né? Na missão do carisma e obediência congregacional, nós, Joseleito, o Joseleito, também um leigo, pode se entender aqui também, irá precisar muitíssimo da proteção de São Judas Tadeu, especialmente nos momentos difíceis, nas duras angústias, por exemplo, esse tempo de pandemia, e até nas perseguições. Existem vários tipos de perseguições que a gente pode compreender hoje, com a proteção, sem trégua, dos nossos anjos da guarda. Eu peço desculpa, tentei fazer o que eu podia, mas andei até fazendo muita confusão com minhas folhas aqui, porque eu não sei fazer aquelas coisinhas bonitinhas que o formador ontem fez, o formador salesiano. Não sei fazer. Se alguém faz para mim, eu até, mas eu não sou muito dado a essa história toda de computador. Já tentei, mas não tenho essa vocação, não. Já fiz de tudo. Seria isso. Agora, não sei quanto tempo eu falei, Pazaia. falou 45 minutos, 15h45. Tá bom, até falei demais. Agora, seria bom, aquilo que eu puder ajudar, esclarecer, comentar, alguém, qualquer dúvida, mas eu pediria que nós ficássemos em torno dos padroeiros, conhecer melhor, até nós padres ajudar os leigos também a aprofundar essa ideia de quem são nossos padroeiros, por que eles entraram na lista do padre fundador, e a importância que cada um, né? Acho que seria bom nós entrarmos aqui um pouco no italiano diz, neste binário, né, que são dois trens, né? Os padres e os leigos. Vamos ver como é que nós podemos caminhar para mostrar a importância que tem os padroeiros na vida de uma congregação, e aqui para os leigos, que, sem dúvida, cada um, aqueles que fazem os juramentos, começa a já ter também o seu padroeiro. E o padre Messina dizia que não somos nós que escolhemos, mas é o santo padroeiro que nos escolhe. Ok. Certo. Bom, eu acredito que os padres que estão aí poderiam dar uma ajuda nisso. Eu vou falar como aquele que veio depois do padre Messina. Eu vi aqui a motivação, talvez, do padre José, de colocar padroeiros também, várias ações, mas também para fomentar na vida dos joseleitos a devoção. Também, quando eles colocavam toda casa joseleita tem um nome, chamado de lar também, não era assim por acaso que aquele santo estaria protegendo aqueles que morassem naquela casa. Não é? O vocacionado, ele teria alguém para se inspirar, para estudar a história. Por exemplo, eu não conheci, não tinha simpatia por Dom Bosco, eu tinha por Santa Teresinha, que eu nasci 100 anos depois dela. Eu faço questão de dizer isso para todo mundo, não é?
Eu nasci na mesma data que Santa Teresinha nasceu, 2 de janeiro de 1973. Calculem aí, vai dar uns 50 anos, quase. Bom, então eu vejo uma motivação para o encantamento pelo santo. De repente, olhar para Santo Antônio, o seu zelo apostólico, a sua pregação, a sua vida religiosa também. Então, eu olhando e lendo e estudando Santo Antônio, eu vou me inspirar também para viver a santidade. Por quê? O santo é como se fosse a motivação para que eu também chegasse lá. De repente, eu olho para São Vicente, eu quero fazer a caridade, eu quero ir também para o céu, eu quero também ser santo como São Vicente. A gente se encanta por Deus, mas a gente vai dizer, para não dizer que é uma coisa fantasiosa, fora da realidade, uma história, aí de repente aparece aquele santo que viveu, combateu o mal, São Jorge, nos inspira para que a gente também possa vencer, para que a gente possa chegar lá também. Eu vejo mais ou menos, não sei se eu estou fantasiando, depois o Padre Raimundo me diga se é mentira minha, ou vocês mesmos, mas eu vejo uma motivação, não é, do Padre José para que fomente em nós, talvez a devoção a um santo, a uma inspiração para que você chegue lá. Se toda a congregação ela coloca como o objetivo a santificação dos seus membros, e nas nossas constituições diz, logo no primeiro capítulo, né, que é a santificação dos seus membros, então exatamente eu acredito isso. Você vai buscar viver uma vida de santidade no instituto religioso, na congregação, também como leigos, inspirado nos santos. Não sei se o Padre Cordeiro me ensinou isso bem direitinho, mas eu acho que é por aí esse caminho. A ideia do lar, todas as casas teriam um santo protetor, eu acho interessante. Hoje a gente coloca Padre Gomesindo, também porque ele é nosso inspirador, né? Lá, Casa de Manaus. Quem mora em Manaus sabe, a residência missionária Padre Gomesindo. A ideia também de colocar um santo. As salas, se eu não me engano, salas dos colégios, tinha também os santos protetores, tinha a sala Santa Teresinha, tinha a sala do almoço, enfim. Também, deixa eu ver o que eu anotei por aqui enquanto a Barbosa estava falando. Foram me surgindo algumas coisas, né? Era isso mesmo, um apaixonar-se por Jesus como os santos. E a gente servir e buscar essa santidade. Padre Raimundo ligou o microfone, então fale. Eu liguei porque terminou a palestra, né? Mas já que você me provoca, eu compartilhei nesta madrugada uma pequena reflexão a partir da festa de São Jorge, e de fato é isso mesmo. A gente tem que cultivar a devoção aos santos, mas com o cuidado de fugir daquela ideia de que o santo é um todo-poderoso que pode me ajudar a resolver meus problemas. E que este santo é mais forte do que aquele. Aquela santa é mais poderosa do que aquela outra. Não existe isso. O que existe é Deus, se mostrou a nós na pessoa do Filho, se encarna e mostra, através de palavras e dele mesmo, quem é Deus para nós. E todos aqueles que se encantam, aí nós temos então os santos, são aqueles que se encantam com Jesus e seguem seus passos de maneira muito fiel, tendo o Evangelho como regra da sua vida. Então, nessa mensagem, eu quis colocar 3 coisas, que inclusive eu expus na homilia que fiz na missa de ontem. Nós tivemos 5 missas, né? Quem não acompanhou, nós tivemos 5 missas, às 7, às 10, ao meio-dia, às 14 e às 19. E eu coloquei isso. Primeiramente, nós celebramos a festa do santo com muita alegria, porque você olha para eles, que beleza, ele é vencedor, porque uniu a sua vida à vida de Cristo, e Cristo, quando está unido a Cristo, ele é pelo nosso. Depois, enquanto nos alegra, porque não, ser santo não é uma fantasia, não é possibilidade, é dom de Deus que a gente pode buscar, sim, aí. Santa Teresinha, São José, Santo Expedito, eles chegaram lá, então são exemplos para nós, modelo. E em terceiro lugar, quem está perto de Cristo, junto a Cristo, sem nenhum risco mais de se perder, pode interceder por nós. Então, é isso aí. E a devoção aos santos tem esse objetivo, de alimentar a nossa espiritualidade. Espiritualidade são aspectos diferentes de uma maneira de assumir a vocação cristã, porque, no fundo, a fonte de toda a espiritualidade é Jesus Cristo, evidente. Os santos, eles têm aspectos diferentes de Cristo. E o que eu posso dizer, então, em relação aos nossos santos protetores, o objetivo é esse mesmo. Achei interessante quando o Padre Barbosa lembrou aí
que os santos entraram circunstancialmente nas nossas devoções, ou nas devoções da congregação, e aí o padre Isaías depois lembrou. Então, nós escolhíamos, quem não escolheu ainda vai fazer isso em algum momento, nós aqui, inclusive, da nossa paróquia, da nossa cidade de Belém, né, não fizemos, mas a ideia de que é o santo que nos escolhe. Então, de certo modo, os santos, de algum modo, também escolheram a nossa congregação, esses que estão na lista das nossas devoções, e a gente vai descobrindo o que Deus nos quer falar através daqueles santos que nós dizemos circunstancialmente, mas certamente, por providência divina, entraram aqui na nossa vocação e missão como Joseleitos, sejam os Joseleitos consagrados ou os Joseleitos leigos. Né? E é isso. Bem, Elora, eu gostei de ouvir os dois, até porque é isso mesmo. A minha preocupação foi mostrar como que cada um foi entrando, mas a ideia é essa mesma. Né? O santo vem motivar a gente a fazer uma experiência nova na congregação, levando em conta o tripé das três coisas mais importantes da nossa congregação, que se exprime como o nosso jeito simples, o nosso jeito de ser, através do carisma, da espiritualidade e da missão. Né? Mas a ideia é essa mesma, ok? E é claro, Padre Isaías, tem toda essa forma prática que, se as comunidades fizerem, seria muito bom, inclusive ensinar os hinos, por onde eu passei, aquilo que eu pude fazendo, eu fui fazendo, né? Tem uma comunidade, me parece que é a de Iara. A Yara sabe quase tudo. E o padre Júlio César fazendo a visita, quem ensinou aí? O padre Valderice, foi padre da Costa. Enfim, mas isso ajuda muitíssimo a entender por que a motivação e também tudo que o padre Messindo foi vendo, colocando aquele santo. Por exemplo, eu contei o caso de São José Tadeu, que ele contou várias vezes, que no momento de angústia, de sofrimento, ele recorria a esse santo. E por que não nós, o próprio Padre Raimundo e o Padre Isaías falaram, né? O santo ajuda a exprimir uma circunstância, uma questão que pode estar acontecendo e que ele, junto de Deus, pode interceder, sem dúvida, né? É claro, cada congregação tem seus santos protetores. Eu acredito que uma das congregações, não sabia dizer se são do mundo inteiro, mas pelo menos do Brasil, que tem mais santos protetores, são as nossas, né? São 10, incluindo os patronos, né? E tem toda uma riqueza grande que podemos aproveitar. E interessante, o intercâmbio que cada santo foi entrando aqui, o Padre Raimundo tocou no assunto aqui, entra a providência de Deus, cada santo protetor foi entrando na lista e aquilo o Padre Messindo foi interpretando para a vida das congregações, como seria a proteção daquele santo. E é interessante isso, porque se a gente olhar, educadores, tem São João Batista de La Salle e tem São João Bosco. Pois, os santos que cuidaram dos pobres, a gente vê Santo Antônio, vê São Vicente. E interessante, depois o Dom Bosco cuidou da juventude pobre, olha, pobre aqui novamente. São João Batista de La Salle cuidou da juventude pobre, não sei se hoje cuidam, mas que na origem era assim, né? Então tem uma ligação profundíssima. Por exemplo, o coração de Jesus, a devoção de São João Bosco pelo coração de Jesus, não podia ser diferente? Porque, para o educador, Dom Bosco dizia assim, só se educa com o coração, com a alma, com a vida. E para isto, se buscava sempre o coração de Jesus, como manso e humilde, né? Então, é exatamente nessa linha que o Padre Raimundo e o Padre Isaías falaram. Padre Enésio está com o microfone aberto. O senhor quer falar, Padre Enésio? Mas está amado, né? Aí. Oi, meus caríssimos. Claro que não deu para eu entrar direto, eu tive que pegar uma carona aqui com o Padre Amado, viu? Beleza. Mas que muito bonito essa riqueza, essas colocações nossas aí, e de modo especial do compromisso que a gente tem com os futuros Joseleitos, não é? Eu enfatizo um aspecto muito
importante do Padre José, sendo um intelectual, era de uma simplicidade muito forte. Uma simplicidade muito forte. Ali, convivendo com ele, boa parte em tucano, eu via como ele se importava, se colocava no meio do povo simples, se fazia um. É muito interessante o aspecto frisado pelo Padre Raimundo, Isaías e pelo Padre Barbosa, a questão das dificuldades. Sempre nas dificuldades, ele pensava em incluir esses grandes baluartes que nós temos, não é? Excetuando que ele queria Nossa Senhora Auxiliadora, porque era um filho de Dom Bosco mesmo, e o próprio São João Bosco, que ele queria que fosse o nosso nome, não é? Então, vejo que um homem intelectual, mas muito povo, o aspecto devocional estava muito latente no sangue, nas veias de Padre José, né? Então ele ensinou para a gente a questão de, claro que ele não dizia, quando a gente perguntava qual o nosso carisma, Padre José, ele nunca dizia, nunca respondeu para a gente isso, tá? Porque ele entendia que o carisma, quem vai dizer, são as pessoas que vão vendo a gente, né? Então é o jeito de ser dos Joseleitos. E na maior parte onde nós estamos, sempre abordaram esse aspecto da humildade, da simplicidade, do amor ao trabalho, referindo-se a São José. Mas todos os santos apresentados, eles têm uma dinamicidade muito rica, como São João Bosco, né? Como São Vicente de Paulo e Santo Antônio, já frisados aí. Mas outro aspecto bonito era o Padre José tinha uma veia também da providência, e olhava para... Era um visionário também, não chamado de vidente, né? Ele olhava, estudava a vida do santo e imaginava algumas situações que poderia a igreja um dia definir, como o caso de São João Bosco, questão da canonização, que não olhavam, os confrades não olhavam essa possibilidade, né? Ou pelo menos muito. E também Santa Teresinha, onde ele disse, ela será doutora da igreja. Então, esse aspecto bonito, uma visão de futuro, o Padre José tinha e incutiu em nós. Com certeza, ele incutiu em cada um de nós isto. Né? E depois, aquilo que o Padre Raimundo, foi o Padre Isaías, abordou com relação ao valor, à valorização da santidade na vida dos santos. Querem ser santos, então se espelhe nesses grandes heróis de nossa fé. Né? Confiar, colocar as casas sob a proteção do santo protetor e não esquecer, de fato, as nossas raízes. Né? E, embora estando na paróquia tenha os vários padroeiros, obviamente que a gente não vai se resumir, por exemplo, aqui em Santa Clara, não vou somente olhar para São José, tem a comunidade de São José e não vou dar atenção somente a ela, né? Mas a todas as comunidades, a todos os santos que houver. Mas o nosso jeito de ser, nós seguimos a maneira desses grandes heróis de nossa fé. Né? E São José, agora com o Papa Francisco, trazendo ele, a importância dele ainda muito mais do que se dava, né? Colocando até mesmo com Nossa Senhora, não somente olhar os aspectos de Nossa Senhora, mas também de São José. Né? O seu sim é tão valioso quanto o de Nossa Senhora. Tá? Só isso. Obrigado pela contribuição também, Padre Nédio. Se alguém quiser falar, pode abrir o microfone e dizer uma palavrinha. Não sei se os formadores aí, ou mesmo os leigos. Quiser perguntar, liga o seu microfone, que aí eu vou visualizar aqui, eu vou dando a vez. Quem quiser falar, né, Padre Barbosa? Irmão, eu gostaria muito de sentir os leigos. Eu vou ter que sair. Eu vou ter que sair, viu? Porque eu tenho uma outra live agora com a área missionária, viu? Um abraço, Padre Nédio. Joia, meu caríssimo italiano, ó. Ti aspettiamo, Ti aspettiamo. Buonasera. Buonasera.
Isaías, eu gostaria de ouvir os leigos, né? Os leigos devem falar. O que tem na cabeça deles? Se já conheceram qualquer padroeiro nosso, que chamou atenção, alguma coisa? Se alguém já recebeu o seu santo protetor, como é que se sente? Seria interessante fazer essa provocação, né? Bom, o povo de Manaus eu sei que tem seus santos protetores. E até tem a ideia de fazer as festinhas, né? A gente faz o dia, eu não sei se Brenda, Rejane, tá por aí, Rejane? Rocilda, tô vendo Rocilda. Fala, Rocilda. Oi, padre. Só oi, Rocilda. Oi, padre, eu tô aqui. Rejane, fala. Realmente, os santos, eles nos escolhem, né? Eu sempre fui devota de Nossa Senhora de Fátima, fui batizada na igreja de Nossa Senhora de Fátima, e um grande amor por Nossa Senhora. E depois da formação que nós fomos tirar o santo, né? E quem me escolheu? Nossa Senhora das Graças. Então, assim, realmente, Isso. Nossa Senhora é muito presente na minha vida. Isso. Então, quem foi que falou, Padre Isaías? Quem foi que A falou? Rejane de Oi, Manaus. padre Barbosa, Rejane de fui Manaus. eu. Rejane Tá me de vendo? Manaus. Manaus, é? Manaus, isso. Agora, aprofundar cada vez mais a figura do Nossa Senhora das Graças na sua vida, conforme o Padre Mestre dizia, e os hinos indicam tudo que ele dizia. Eu estou preparando para a ladainha, aqui tem um texto, e eu notei como aqui vivi os franciscanos, então, Regina da Ordem Seráfica, e aquilo me incomodou. Não que eu vou tirar o título desse, peraí. Eu fui para a mulher do texto e disse, vou fazer 10 títulos, e você escolhe uns 2 ou 3 dos títulos que o nosso fundador deu a Nossa Senhora das Graças. Pois não, padre, eu estou preparando esses 10 títulos. Entre os 10 hinos, eu vou escolher de 3 a 4, 5, para colocar nessa ladainha. Porque é interessante que a Nossa Senhora que eu encontrei aqui na paróquia é a das Graças. E todo mundo, Imaculada. Não, essa aqui nunca foi uma Imaculada Conceição que tem as mãozinhas postas. Nossa Senhora das Graças, as mãos estendidas, né? Então, aí o pessoal está começando a entender que Nossa Senhora das Graças é a nossa padroeira, e, por exemplo, terça-feira nós vamos fazer a memória votiva de todo mês, como a gente faz de São José, enfim, e isso começa pouco a pouco. Então, Rejane, se você se sente assim, protegida e como leiga Joselita, aprofunde os hinos do Padre Mercínio, e o Padre Mercínio falava sobre Nossa Senhora. Sim, e todo mês nós temos a missa votiva, né? Todo dia 27. E em novembro a gente faz a festa dela, faz A solenidade, Rejane. Rejane, a solenidade. a solenidade. Oi, padre. Isso. Se faz solenidade ao coração de Jesus, a São José, a Nossa Senhora das Graças. Os outros santos padroeiros, festa. Pronto, então a gente faz a solenidade em novembro e todo mês a gente comemora o dia 27 com a Santa Missa, né? Isso é belo, muito bom. Diz que foi eu que Muito comecei bom. aí com vocês, Sérgio. Foi Ô, sim. gente, com muita humildade. Obrigado, Padre Isaías. Muito obrigada, viu? Gente do mundo inteiro, Itália e Brasil, Com foi muita Padre humildade, com muita Isaías. humildade. Eu fiquei vermelho agora. Padre Isaías iniciou muito bem aqui conosco, viu? Muito obrigado, Padre Isaías. Bom, meu povo, é o seguinte. Padre Isaías, alguém lá de Ara, alguém do Rio, de Brasília? Eu queria só fazer uma observação. Vocês sabem quais são os santos padroeiros, protetores, padroeiros da congregação? São 10 desses que Padre Barbosa falou. Então, para vocês anotarem, se quiserem aí, quem ainda não sabe, São José, Nossa Senhora das Graças, São João Bosco, o Sagrado Coração de... Estou muito rápido? Tá. Então, São José, alguém abriu a apresentação aqui. Já, Faz aqui, Mariana, de novo. Oi, Isaías. Se você quer fazer a lista, coloca o coração de Jesus em primeira ordem. Olha, eu vou dar a Não é São lista, José, não? nós colocamos
a lista que está no nosso devocionário, a oração dedicada ao coração de Jesus, então a gente coloca assim, a ordem. Sagrado Coração de Jesus, depois Nossa Senhora das Graças, Pronto. depois São José, Certo. São João Bosco, Uhum. Santa Teresinha, Santa Teresinha, São Judas Tadeu, São João Batista de la Salle, Salle, Lá, maiúsculo com A minúsculo, depois Salle com 2 L, Salle. São Vicente, Santo Antônio e os Santos Anjos da Guarda. Aí está a ordem. Carlos Silva, eu fiz leitura labial agora sua, viu, Carlos Silva? Estou vendo tudo. Bom. Tá bom? Aí está a ordem. Aí está a ordem. Tá, conforme o nosso meus devocionário. Queridos, são 10 os nossos santos protetores. No futuro, quem ainda não tem o seu santo protetor na sua comunidade, falando com seu pároco, vai fazer junto com ele. Não é simplesmente você pegar os santos que você mais gosta. Se eu fosse escolher, como eu disse, eu escolheria Santa Teresinha, que é a minha devoção pessoal. Mas na congregação, quem me escolheu foi Dom Bosco. E eu acolhi com muita alegria. Dom Bosco é o meu santo protetor. Entendeu? Mas Santa Teresinha eu não deixei o amor que eu tinha por ela, não. Tá certo? Por isso que eu comecei a falar de Santa Teresinha. Se eu fosse escolher, eu escolheria Santa Teresinha. Mas a Régia deu sorte, Nossa Senhora das Graças, porque só Nossa Senhora aguenta ela, não é verdade? Mas foi ela quem disse isso. Foi ela quem disse, só Nossa Senhora para me aguentar. Não foi verdade, Jânio? Tchau, Joel. Agora, senhores e senhoras, não se esqueçam que eu falei que tem um patrono. Entre os 10 padroeiros, tem um que é o patrono principal da nossa congregação. Quem é? São José. São José. São José. São José. Inclusive, tem o nosso nome. Não se faz necessário estar no nome, mas apareceu assim no nome, então ficou José Eleito, José Eleito, né? Por exemplo, das Terezinha, ela não tem todos os santos agora, tem 4 ou 5 só. Quem é o patrono das irmãs Terezinhas? Terezinha. Santa Terezinha. Do Divino Mestre tem uma história bem complicada, ficou o Divino Mestre, né? Que nós não temos o Divino Mestre como padroeiro nosso, só a terceira congregação. Mas elas têm os outros padroeiros também, que nós temos também. Não sei qual é, tem um lado que elas não têm. Mas nós temos todos. Acredito que nós ficamos com a parte bem central. É o Sagrado Coração de Jesus, Padre Barbosa. Porque já é Como? Divino Mestre. É o Sagrado Coração de Jesus. Eu acho que é esse mesmo. Que já é o Divino Mestre. Acho que é esse. Tá bom? E elas têm uma mesma devoção que nós temos, a mesma partilha. A gente está junto, então a conversa é a mesma, né? Algum leigo lá de Iara quer falar, não? Eu tive a graça de ser escolhido por Santa Teresinha. Eu queria que fosse... Você é de onde, Manuel? Manuel, sou de Santa Cruz, Nossa Senhora da Glória. Nossa Cruz, muito bem. Padre Iara André. já escolheu... Sim, diga, Manuel. Aí a Santa Teresinha me escolheu, né? Eu estava desejando um outro padroeiro, mas fui escolher Santa Teresinha. Fiquei muito feliz. E agora falaram nela aí, eu me animei. Então, Santa Teresinha me escolheu, estou muito feliz com ela. Muito Isso. Bem. É importante, aqui eu digo uma coisa para dizer a mais, é importante que cada padroeiro, quando a gente é escolhido, como dizia o Padre Mercindo, ele começa a nos ajudar a entender que coisa eu estou fazendo aqui, vivendo esse carisma, essa espiritualidade, essa missão do Joselei. Então, o santo vai colaborar, mostrando o caminho. Claro que, como o Padre Isaías disse, a gente não pode esquecer os outros santos padroeiros, mas o teu é aquele, Santa Teresinha, como da Rejane, é Nossa Senhora das Graças. Eu também, não queria nada, não queria papo de São José. Aqui, tanto José na minha família, que eu queria era Nossa Senhora das Graças, mas quem veio? São José. Então, paciência, acolhi com muito carinho. Muito bem. Né?
Joel e Luciano, não querem falar? Pronto. Fazer uma pergunta, padre. Sim, faça. Se eu puder responder. Sabe, claro que sabe, uma coisa muito simples, mas que eu acho muito importante, dizer para nós a diferença entre solenidade e festa, já que estamos tratando de pessoas importantes em nossas vidas. Sim. A igreja, no seu campo litúrgico, nas suas celebrações, ela tem 3 tipos de celebrações, de missas, né? Memória, aí a memória é obrigatória e a memória facultativa, quando é obrigatória, deve ser feita, e ela não tem todo o material litúrgico que tem a festa nem a solenidade. Por exemplo, na memória, não precisa se fazer glória, nem cantar muito. É uma missa mais simples. Já quando é festa, eu coloco toda a missa, pode ter, inclusive, as leituras próprias, né? Os lecionários com os textos próprios, e deve constar o glória, mas não precisa do credo. O credo só vai para a solenidade, e essa é a diferença. O credo só se diz na solenidade ou no domingo, porque a solenidade ela tem sua razão de ser, tudo que a gente faz no domingo, faz na solenidade. Então, Muito bem. Então, memória é uma celebração mais simples, não tem glória, só se o rito ali já dizer, mas normalmente não tem. Às vezes uma memória passa a festa, por exemplo, a Santa Apóstola da Ressurreição, amada Maria de Magdala, era só memória obrigatória, e o Papa Francisco passou para festa obrigatória. Aí tem o glória. Tem que ir para a igreja às 6 horas ou não? Esclareceu, Joel? Esclarecido, padre, muito bom. Ok. Já para entender também dos nossos padroeiros. Então, por exemplo, eu comentei, já que o Joel tocou no assunto, quais os padroeiros que nós vamos fazer solenidade? Quais? Vai participar dia de sábado mesmo? Sagrado Coração Como? de Jesus, São José Isso. e Nossa Senhora das Graças. Exato. Os outros nós fazemos festa. Então, Sim. São José, 19 de março, esposo da Virgem Maria, mas não impede de modo algum que eu faça memória para nós. Quer dizer, São José Operário, 1º de maio, é memória obrigatória, mas é São José Operário, então nós podemos fazer festa, até dizer o glória. Já Nossa Senhora das Graças é solenidade 27 de novembro. Com textos próprios, pode procurar. E a festa do Coração de Jesus é dito festa no solenidade, uma celebração móvel, porque ela anda de uma data para outra. Ela vem sempre, não tem uma data fixa, por isso diz data móvel. Ela se movimenta, né? Sim. Ela é uma solenidade que vem depois da solenidade do corpo de Cristo, corpo e sangue de Cristo, o corpus Domini. Então, se faz sempre. Todos os outros são festa. Se a gente vai fazer o ofício das horas, é a mesma coisa. Uhum. Mesmo que o santo seja só memória obrigatória, para nós, Joselito, é festa. Os outros padres também, no ofício das horas, quem reza os salmos, mas não tem, padre. Não, procure no Santo Educador, por exemplo, São João Batista de La Salle. É só memória obrigatória, não é festa. Mas nós devemos, como Joseleitos, inclusive leigos, fazer a memória, a festa de São João Batista de La Salle. É só procurar no Comum dos Santos que tem, né? Não sei se ajudei. Muito bem explicado. Muito obrigado. Pessoal de Ara tem alguma coisa? Wanda? Oi, pai. Dá para ouvir com a máscara, é porque somos de casas diferentes. Não, eu quero saber aí, vocês já escolheram os padroeiros? Já sim. Não, os santos padroeiros escolheram vocês já? Já, mas eu achei que nós é que escolhíamos. Não. De onde você tirou isso? Porque eu nunca falei isso. Padre Valdir explicou que eles que escolhem a gente, mas eu, no meu entendimento, porque eu tinha muito assim, tinha devoção ainda, Nossa Senhora das Graças, eu queria Nossa Senhora das Graças.
Só que quem me escolheu foi São João Bosco. São bem empregado, viu? Para você não querer. Pois é, vem sempre assim. Vem sempre assim. Porque eu queria Nossa Senhora das Graças, mas nem tudo é como a gente quer, né? Então, São João Bosco me escolheu. E eu amei, viu? Tá bom. Conceição, você quer falar? Eu quero fazer uma pergunta, assim. Uma pergunta muito simples. Boa tarde, primeiro. Amei sua palestra, muito boa. Eu já conhecia muita coisa que o senhor falou, porque o senhor me presenteou com a história do Padre Gumercindo. Então, eu já li essas datas, eu já sabia e tal. Mas eu gostaria de saber, rapidinho, a diferença entre patrono e padroeiro. Ah, sim. Olha, essa ideia, a gente sempre dizia padroeiros, a gente dizia assim, mas pouco a pouco a gente foi esclarecendo, e no latim a palavra patrono quer dizer o principal, que preside, que está, por exemplo, numa paróquia pode ter o santo central, é o patrono, mas às vezes tem outros santos, a gente diz copatrono. E pode ter outros santos que a gente não vai dizer mais nem padroeiro, copatrono, a gente diz padroeiros. Quer dizer, o patrono, o santo patrono, é o santo principal. Vamos dizer, aquele que preside, né? E os outros santos que são protetores padroeiro, eles têm, é claro que tem uma função, mas não é como patrono, porque o patrono é o principal. Por exemplo, São Jorge, o patrono é São Jorge. Tem algum outro santo? Então, você vai fazer... Por exemplo, o Padre Raimundo deu uma entrevista, o Padre Zé falou disso. É uma festa toda especial, porque é o patrono da paróquia. Se for um outro santo, não vai ser assim. Vai? Não vai. Obrigada. De nada, minha cara. Agora... Padre Barbosa, sua bênção. Deus abençoe, meu irmão, me fale. Elzio Seu nome é italiano, é? Italiano. Costante. É italiano. Eu sou de Cruzeiro, moro em frente ao Noviciado Dom Bosco, das Irmãzinhas. Ah! E tenho aqui um sítiozinho aqui no Quilombo, no Baú. Pertence a São José Operário, lá o Padre Flávio, o Padre Wilton. E queria fazer uma pergunta para o senhor. Nós temos dois santos que têm duas celebrações de festa, né? É o São José Operário, né? Exato. Elzio, o São José, 19 de março, é o esposo. É claro que é o mesmo santo, porém, no ano de acho que foi 55. Em 1955, houve uma grande, vamos dizer, revolução trabalhista no mundo. E aí houve muito assassinato, muita briga, porque as pessoas queriam seus direitos, etc. E era no mundo do trabalho. Então, o Papa Pio XII quis dar uma resposta, pelo menos aos católicos, né? E colocou São José, 1º de maio, dia do trabalho, São José operário ou trabalhador, padroeiro dos operários e dos trabalhadores. Aí, no caso, existem congregações que o padroeiro, o patrono, é São José Operário. No nosso caso, não é. O nosso é São José, esposo da Virgem Maria, e a gente faz solenidade. Agora, quando for o São José Operário, nós não vamos fazer uma memória, vamos fazer pelo menos uma festa, missa em forma de festa, né? Como eu já expliquei, que tem uma diferença. Tá bom? Então okay. É o mesmo santo, porém, tem uma classificação diferente, porque um é esposo, é estranho, porque aí diz o esposo é outro trabalhador, e é o mesmo, porém com qualificações diferentes. Como eu disse, existem congregações que o patrono é São José Operário. Então, vamos fazer, até de freiras, né? Aqui na Itália, vão fazer a festa, a solenidade do patrono 1º de maio, São José Operário, e não 19 de março. Tá bom? No nosso caso, podemos fazer as duas, só que uma solenidade... Diga, alguém siga. Ficou claro? Ficou claro. Muito obrigado.
Ok. Mais alguém? Evaldo, você está sempre aparecendo. Você quer falar? Maísa, quero. Boa tarde. Eu Boa fiquei tarde. dúvida em relação à Nossa Senhora. Eu consegui anotar 9 santos, então está faltando um. Aí eu fiquei na dúvida. É Nossa Senhora das Graças e Nossa Senhora Auxiliadora? Não, nossa padroeira é Nossa Senhora das Graças. Quando eu falei de Nossa Senhora Auxiliadora, é porque o Padre Messino, como salesiano, ele queria que as nossas primeiras congregações, as Terezinhas, hoje, e os Joseleito, fossem chamados da seguinte forma: Sociedade dos Filhos e das Filhas de São João Bosco. E o Padre Messino ia colocar Nossa Senhora Auxiliadora, porque é o título, a Nossa Senhora, que os salesianos têm, que Dom Bosco desenvolveu, que é um título da ladainha. Auxílio Christianorum, ou seja, auxílio dos cristãos, Maria, auxílio dos cristãos. Mas como os salesianos implicaram muito, o Padre Messino deixou de lado e foi rever um outro título, uma Nossa Senhora com outro título. Não se sabe, ele nunca disse, isso eu não posso dizer porque eu nunca ouvi. Nas memórias biográficas dele, quando escreveram, falam lá que ele, quando adolescente, era devoto de Nossa Senhora das Graças. Mas eu não posso dizer, Padre Messino nunca falou nas memórias, ele nunca disse um boa noite. Mas, pouco a pouco, ele foi entendendo, já do início, ele colocou esse título de Nossa Senhora das Graças. E ele falava bem mais de Nossa Senhora das Graças, da medalha milagrosa, aquela da visão de morrer em Paris, 1830, viu? Então, a nossa padroeira, a Nossa Senhora padroeira da nossa congregação, tem o título de Das Graças, viu? Ah, obrigada. Não sei se ficou claro. Tá sim, obrigada. Ok. Mais alguma coisa? Padre Almeida tem uma partilha aí. Eu acho que ele quer falar alguma coisa sobre os leigos, o que fazem lá em Santa Cruz. Tá bom? Seria bom, muito bom, Padre Almeida, tocar no assunto dos padroeiros. Onde ele está, Isaías? Manda ele falar. Tá sem microfone, liga teu microfone, Padre Almeida. Isso. Oi, boa tarde. Estão me ouvindo? Sim, agora sim. Ah, tá. Então, os leigos aqui do Rio de Janeiro, os santos protetores, patronos, já os escolheram. Inclusive, já tem o costume já há alguns anos de realizar as tertúlias, né? Sempre nas datas comemorativas, os leigos se encontram e preparam as tertúlias de uma forma muito bonita, muito criativas, e é bonito ver os leigos, quando a gente vai falando dos santos, a alegria, né, do momento de ser escolhido, né? Então fica todo mundo naquela curiosidade, cada um quer aquele que tem mais afinidade, que mais gosta. Isso é muito bonito, a gente vê que gera até assim uma certa expectativa, né? E aí, pouco a pouco, eles vão compreendendo o sentido de ser escolhidos pelos santos protetores. E isso é muito bonito aqui já há um bom tempo, os leigos aqui do Rio já têm. Nas nossas últimas formações que tivemos presenciais, em 2019, a gente deu uma pincelada, além de estudar, claro, diretória, tudo isso aí, a história um pouco do Padre José, da congregação. E aí a gente foi pedindo também que, aquilo que Barbosa falou sobre reforçar, que a gente pediu que cada um procurasse ler outras fontes, além do que a gente foi conversando nas formações, além do que cada um já sabe um pouco pelo tempo de serem leigos joseleitos. Então, aqui no Rio, nós temos essas experiências bem bonitas, né, dos leigos joseleitos aqui na paróquia Nossa Senhora da Glória. Muito bem. Mas aí, Almeida, como é que é a escolha? A escolha é feita...
aqui em 2019, eles Eu queria saber o motivo, qual é o método, o critério. A gente Porque organiza no meu tempo ninguém escolheu ainda, no meu tempo de 8 anos, eu não permiti ninguém escolher, porque se faz a escolha quando se começa a formação. Aí eu não sei agora o critério, porque agora tem um novo diretório, não é mais a de experimento, deve haver, eu soube, eu não conheço ainda, o novo livrinho, o diretório dos leigos e dos eleitos. E ali deve ter qualquer critério, não sei se é seguido este. Sim, Mas parece que Padre Antônio já tinha colocado os padroeiros. Barbosa, a gente não tem escrito, não, mas eu lembro que algumas coisas já começaram no sentido de quando eles estavam próximos da consagração. Isso. Entendeu? Antes deles se consagrarem, eles recebem. Ah, então, no tempo da formação, não é no início que entra logo, exato, Não, agora não, entendi. não já entrou, não. Eles Entendi. precisam conhecer toda essa formação que a gente está tendo. Aí lá, quando a gente terminar, ainda vai até o dia 8 de maio, aí aqui a gente vai pensar nisso com o grupo daqui de Belém. Mas as comunidades, elas vão pensando, elas vão tendo a formação e lá, no final, diz, aí quero ser Josué, quero continuar a caminhada, então eu quero um santo protetor para mim também. Tá entendendo? É por aí. Então, aqui no Rio de Janeiro, a experiência, sim. Quando eu cheguei aqui em 2017, claro, o grupo já existia, e aí nós aprofundamos um pouco o que o padre Cícero vinha fazendo, o padre Zé Antônio, o padre José Leomar, porque o grupo surgiu na época do padre José Leomar, com o incentivo do então diretor-geral na época, o padre Policarpo. Então, aqui nós estudamos no Diretório dos Leigos, e aí quando for assumir os primeiros compromissos, foi que nós realizamos o momento da escolha, né? E também nós começamos aqui no ano passado com vários voluntários que já estão assim, pouco a pouco, despertando a curiosidade para o jeito de ser nosso, dos padres, e também dos leigos que já vivem o carisma. Então, a gente vai preparar a formação para esses que são voluntários, e aí, quando forem assumir os primeiros compromissos, aí faremos os sorteios. A escolha. Sim. Ok. Uhum. Brasília, não tem ninguém de Brasília que quer falar? Carlos Fiuza está em Brasília. E Marcileide também. Carlos Fiuza. Marcileide Carvalho. E Marcileide Carvalho, não querem falar alguma coisa? Acho que tem o microfone fechado, não? Marcileide está com o dela aberta. É só falar, minha irmã, que a gente escuta. Carlos Fiuza está ali, só observando, que eu sei, que está no nome de Lena. E dando risada da minha cara. Estou vendo ele. Quer falar, Carlos? Boa tarde, padre. Boa tarde. Boa tarde. Boa noite, padre Barbosa. Boa noite, Carlos. Me esqueci desse detalhe. Nós estamos aqui é boa noite, aqui já são 21h30 da noite. Nós aqui em Brasília... Já era para estar no segundo sono, mas estamos aqui conversando. Tá certo, meu querido. Nós aqui em Brasília ainda não fomos escolhidos pelos nossos santos, mas estamos providenciando isso. O padre Leonardo agora vai estar à frente dos leigos, e com certeza a nossa próxima formação, assim que passar essa pandemia, o santo vai nos escolher. É com muita alegria que eu participei dessa formação e fiquei feliz em ver todos os padres. Lena manda um abraço para todo mundo. Ok, retribua. Gente, eu quero dizer que essa formação ela vai estar disponível no canal do YouTube. Curta lá meu canal, acesse, curta, se inscreva, tá bom? Mas se vocês quiserem também, a gente pode disponibilizar por e-mail. Aí é só dar o e-mail para a Mariana e ela passa para vocês, tá bom? Então vai estar lá no YouTube e a gente pode estar aprofundando também com os nossos grupos, não é? Um conteúdo que serve para que a gente possa aprofundar depois, particularmente dos grupos que não acessaram, as pessoas que não acessaram, tá bom?
Eu já anuncio que no próximo semana a gente vai trabalhar sobre o diretório, com o próprio padre Flávio, que é o nosso assistente geral para os leigos. Então, ele vai estar conosco no próximo sábado, se Deus quiser.